Vamos tentar colocar aqui, mas eu não sei aí como que... Bom, vamos ver se ali está dizendo que está ao vivo, né? É meio complicado isso, Ok. mas a mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem 69, no serviço cristão, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 3. Amigos, que aqui nos encontramos reunidos, em nome do Cristo, com gratidão pela oportunidade de estarmos aqui para realizarmos o Evangelho nos nossos lares. Nós pedimos, Senhor, permita com que os benfeitores amigos possam se reunir conosco para criarmos uma grande corrente de amor, de esperança e de paz. Iniciamos mais esse encontro espiritual e só podemos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, amigos, vamos torcer agora que a gente possa continuar aqui sem o Facebook cair novamente. Ali, na realidade, eu acho que não está ao vivo, eu acho que a gente está ao vivo aqui, mas lá não. Mas, então, Roberto vai iniciar a nossa reflexão do Evangelho. Ok, boa noite a todos, mais uma vez, e a todos, não, né? Alguns, porque nem todos estavam aqui, dadas as nossas alternâncias, né? De hora transmite, hora sai do ar, do Facebook, mas os do Instagram, sim, já desde o início, e vamos dar continuidade às nossas apreciações ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, neste domingo, dia 14 de janeiro. O título do capítulo é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lembrar que aqueles que já nos seguem já perceberam, já identificados estão com a nossa sequência, mas os que estão ou que estarão nos vendo pela primeira vez ou que perderam a sequência, estamos apreciando os registros de Kardec e as suas colocações a respeito da ressurreição e reencarnação. Já vimos anteriormente as diferenciações entre um e outros, só para recordar, e hoje nós vamos ver do livro, melhor dizendo, o capítulo, aliás, o registro de Isaías, lá no item 12 do que nós estamos acompanhando, em que ele, o profeta Isaías, daqui a pouco vamos ver quem era ele diz assim, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo, e aqueles que estavam mortos, em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Está lá registrado por Isaías, capítulo 26, versículo 19. Mas quem foi Isaías? Muitos podem se perguntar, que é uma pergunta óbvia, é uma pergunta natural, procedente. Então, Isaías foi o quê? Um profeta. Na antiguidade era denominado profeta, e depois teve quiromantes e outras formas de intercâmbio com o plano espiritual, mas como espíritas e Kardec, ele cunhou um termo específico para isto, chamando de médium. Então, ele, Isaías, foi um médium do Antigo Testamento. Então, a sua mediunidade, ela teve uma fase acentuada da produção, lá nos idos dos séculos 7 e 8 antes de Cristo. Há registro que Isaías teria
tido uma atividade mediúnica pujante por 40 anos ininterruptos e deixou escrito 3 livros. Um deles é este que está registrado, que acabamos de falar. Agora, ele deixou também, aliás, ele era de procedência ou de descendência nobre, é o que se conta, talvez do rei Uzias, mas isso, neste contexto, é irrelevante. É uma curiosidade, só para sabermos quem foi. Nós poderíamos, então, buscar os recursos, né, Leila, em outro momento, para falar sobre os profetas da antiguidade. E certamente Isaías estaria pontuando entre os primeiros. Mas então, o que ele diz aqui? Aqueles do vosso povo, quem é? Ele se refere a quem? Aqueles são os outros, né? A quem a morte foi dada, viverão de novo. Veja bem, nós estamos falando sobre a reencarnação. Então, é só para dirimir algumas dúvidas, alguns questionamentos, lógico, todos eles de maneira honesta, querendo saber a verdade. Então diz, a morte foi dada, viverão de novo. Mas ele está se referindo a quê? A que tipo de vida que retornaria ou aquele que morreram voltaria a viver? Ele diz, então, na sequência, aqueles que estavam mortos, em meio a mim ressuscitarão. Lembrando o seguinte, os judeus, eles não eram profitentes ou seguidores da tese reencarnacionista. Aqueles, por exemplo, como os profetas da antiguidade, diziam ser os portadores da palavra de Deus, em verdade, eles eram portadores das mensagens oriundas do plano espiritual e que vertia para este plano através do médium, neste caso Isaías, inspirado ou por indução direta dos espíritos comunicantes que com ele se afinizavam e que tinham um compromisso com a verdade. Então, mas ele tinha que falar para aquele povo. Então, o povo não acreditava em reencarnação, nem existia, aliás. A rigor, a palavra reencarnação, ela foi proposta por Allan Kardec, vírgula, inspirado pelos espíritos ou ditados por eles, que para as verdades novas, Kardec aqui nos diz. É preciso termos novos. É interessante, né, Roberto? Porque eles já tinham assim, uma certa noção, mas eles não conseguiam compreender muito bem, é tanto que eles falavam ressurreição. Isso. Ressurreição seria o próprio corpo voltar novamente. E, na realidade, o que volta não é o corpo, o que volta é o espírito. Mas o interessante disso é a gente perceber Isaías 700 a 800 anos antes de Cristo, antes de Jesus, então lá se vão quase 3.000 anos, quase 3.000 anos atrás, o profeta Isaías já falava sobre a reencarnação, não com a palavra reencarnação. E até o que eu já coloquei várias vezes, porque às vezes irmãos de outras crenças, a Bíblia não fala sobre isso. Não fala com essa palavra atualizada, como o Roberto acabou de dizer, é uma palavra que foi criada depois, reencarnação. Mas, vejam, quase 3.000 anos depois, o profeta já falando para o povo, de uma forma intuída, inspirada, falando sobre a ressurreição, que, na realidade, poderíamos depois compreender de uma forma até mais completa, que seria a reencarnação. E aí ele dá uma exortação na sequência. Ele diz, despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. O pó era o quê? O mundo espiritual, não se via, porque não era palpável. Então, aqueles que dormiam, ou seja, os que estavam na crença deles, em fase, como é que eu diria, Leila? Em fase de inconsciência temporária, para que endereçassem a Deus os seus louvores. E ainda conclui dizendo, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra,
e o reino dos gigantes. Socorro, Lili, o que quer dizer aqui? Olha, antes aqui de eu falar alguma coisa sobre isso, eles utilizavam também a palavra sono, despertai do vosso sono. Despertai o quê? Da morte, porque eles às vezes utilizavam essa palavra sono, fulano dormiu, como fulano morreu. Descansou. Né? Descansou, às vezes a gente não fala, às vezes a gente quer amenizar a palavra morte. Aí diz, fulano descansou, fulano partiu, fulano já não está mais aqui entre nós. Então, despertai do vosso sono, despertai da morte. E entoai louvores, agradeça a Deus. Vós que habitais no pó. Você está aí desencarnado, acorda. Agora, essa parte, ele diz, porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes, confesso a vocês que eu não pesquisei, provoco a vocês para que vocês busquem a interpretação sobre isso, porque já falei várias vezes, a Bíblia, os próprios doutores da lei, eles colocam que ela tem mais de 60 faces, tem várias formas de interpretação. E o que Isaías quis dizer aqui com isso, eu confesso que eu não pesquisei, provoco vocês, quem depois souber a resposta, nos mande aí para o nosso WhatsApp, que eu ficarei eternamente agradecida. Nós já temos uma luz aqui, Lili, quando ele diz, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. Porque o orvalho é a fonte da vida também. Lembremos-nos que muitas flores despertam no deserto, ou que vicejam, acolhendo o orvalho noturno, né? Da madrugada. Então, este orvalho que ele se refere é um orvalho de luz, não é aquele de água molhadinha, não. Agora, quando ele diz que vai arruinar a terra e o reino dos gigantes, eu realmente não conseguia entender o que ele quis dizer, né? Ok. Aí, na sequência, já no item 13, Kardec diz assim, é também muito explícita esta passagem de Isaías, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão. Está no outro registro também do mesmo apóstolo Isaías, que este que acabamos de ler é um extrato do Antigo Testamento, e Kardec colocou ali. Naturalmente, vai nos falar adiante sobre ele. Então, aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Ele não diz vive de novo, ou melhor, que vive, porque morreram o corpo, né? Mas viverão de novo, ou viverão novamente, está no futuro. Então, que renasceriam, poderemos assim colocar, e não estaríamos errados nessa interpretação, que, aliás, muito coerente com a lógica espírita. E ainda diz, se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não viverão de novo. Acho que ficou bem claro aí, né, Leila? Uhum. Adiante. Agora, no sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicaria uma interrupção na vida da alma. Então, eu até costumo dizer assim, olha, nós estamos vivendo uma experiência material, mas somos espírito, por consequência, o espírito não morre. Então, nós vivemos, seja no plano material, seja no plano espiritual, neste mundo que nós apalpamos e abarcamos e que ora nos servem de abrigo de escola e também de oficina de trabalho, então estamos crescendo de experiência. Mas então não há a interrupção da vida do espírito. E o que Kardec diz que então isso aí seria um contrassenso. Agora, no sentido de regeneração moral, então aí, Leila, já estamos, Kardec, já está passando pistas para a gente do registro de Isaías. Então, no sentido da regeneração moral, o que é regenerar? Gerar novamente, moralmente, transformar moralmente. Seriam a negação das penas eternas. Então, isto aí, sim, as penas eternas eram aquelas
não fazem coro com a doutrina do Cristo, com a verdadeira justiça de Deus. É negação das penas eternas. Sem as penas eternas, seria um castigo que não cessaria nunca. Então, vamos ler direto, sem interrupção, só para que entendamos plenamente esse período da fala de Kardec. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Tranquilo aí, Leila? Quanto tempo tem mais com todo esse atraso? Não sei que horas são, deixa eu ver. 1 minuto. Ai, ai. Bom, então acho que é melhor encerrando por aqui. Mas já não acabou? Não, ainda teríamos mais. Então. Na verdade, já no item 14 agora. Então, o 13 fica... terminou, vamos ficar aqui com o item 13, e a semana que vem retornaremos já com a fala de Jó. Está lá no capítulo, item 14. Só para reforçar, porque nós estamos, no capítulo 4 do Evangelho, nesse subtema, ressurreição e reencarnação. Então, para que a gente tenha essa compreensão, vejam, não é um tema novo, é um tema que já era tratado, falado, discutido há 3.000 anos atrás, ou mais, mas nesse texto de Isaías já tem quase 3.000 anos. E é o que Kardec procura trazer para a nossa compreensão. Não que a gente vá polemizar com outros irmãos de outras crenças, mas para a nossa própria convicção. Aqueles que estão conosco, que às vezes vão nos assistir depois, e que têm essa, às vezes, essa dúvida, mas será realmente? Será que eu volto? Será que eu não volto? Os Kardec que inventou isso, de dessa tal coisa aí de reencarnação, eu não acredito nisso. Vejam, é um termo que já era discutido, tratado há séculos, há milhares já de anos passados. E qual o objetivo disso tudo? É importante para que a gente possa, tendo essa certeza de que não há essas penas eternas, não existe o inferno como se é pregado, às vezes a gente aprendeu na infância. Esse céu também, um vai para o céu eterno, outro vai para o inferno eterno, não é verdade, Roberto? É correto. Nós não vamos ser exegetas, né? Não é o nosso propósito. Nosso propósito é refletir acerca das mensagens trazidas à luz do Evangelho, aliás, à luz do cristianismo, do Evangelho redivivo. E aí, sim, nós tirarmos isso, aproveitarmos essa essência para nós exercitarmos na vida de relações que nós somos aqui, todos provocados a fazê-lo, afinal somos espíritos encarnados, então nós fazemos coerentemente com os ensinamentos, que, aliás, na antiguidade era muito mais difícil de fazer. Amigos, mais uma vez pedimos desculpas, porque ao vivo não tem nosso controle. Houve algumas falhas aqui, o Facebook entrou, saiu, mas por fim resolveu ficar. Então, nós estamos juntos, lembrando a quem está conosco agora, aqueles que vão nos assistir depois, coloque o seu copinho de água, a sua garrafinha, com muita fé, com muita esperança, com muita convicção, serão beneficiados. Nós vamos pedir aos benfeitores que estão conosco que nos apliquem, neste momento, passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada gratuitamente pelos emissários divinos, e aqueles mesmo que vão estar conosco depois participem com essa mesma fé, com essa mesma convicção, que com certeza serão beneficiados. Então, amigos, para aqueles que agora sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. E para os que sentem que têm condições de doar, vamos ser agora os trabalhadores do Cristo,
os trabalhadores da última hora, que Jesus aguarda, conta conosco nesse intento de podermos colaborar com a sua obra, porque Deus se utiliza dos seus filhos imperfeitos para auxiliar. Deus não vem em pessoa, mas ele se utiliza de cada um de nós para sermos instrumentos de trabalho no bem na sua seara. Então vamos colocar aqui uma música para nos acompanhar. Convido a todos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos sentir essa presença divina em nossas vidas. E com gratidão a cada benfeitor amigo, com gratidão a Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos em torno do seu Evangelho, realizando esse encontro espiritual nos nossos lares, trabalhando a transformação moral das nossas vidas. Nós pedimos, Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor, tantas dores, tantas lutas, tantas aflições, diariamente presenciamos no nosso orbe. E nós te rogamos, amigo divino, tende piedade de nós. Tende piedade de toda a humanidade ainda tão sofrida, tão enferma, tantos conflitos. E permita que teus benfeitores, que em teu nome se encontram conosco, os governadores espirituais de todas as nações, se juntem agora para que possamos realizar uma grande mudança vibratória no nosso orbe, que os nossos corações se expandam com vibrações de muito amor, de muita paz, que possamos visualizar agora o nosso planeta resplandecente. As sombras se dissipam, a paz se manifesta, o amor encontra-se em todos os lares. Juntos, vasculhamos cada milímetro do nosso orbe, pacificamos as famílias, aliviamos e consolamos os enfermos, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nas instituições coletivas, nas ruas, nos lares, vibrando muito amor, como nos ensina Pedro o apóstolo. O amor cobre a multidão de pecados. Juntos, magnetizamos as águas e tudo que for possível magnetizar para potencializar os efeitos de cura. E nós vamos vibrando muito amor, muita paz, envolvendo o nosso planeta Terra. E enquanto os benfeitores amigos dão continuidade a esse trabalho, nós vamos abrir os nossos corações, dirigir os nossos pensamentos aos emissários divinos, para que possam beneficiar os nossos lares,
familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, mas que possam beneficiar também aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E os benfeitores vão vasculhando as nossas mentes e trabalhando em benefício de cada um que nos vem ao pensamento. Confiemos. Enquanto os benfeitores acolhem as nossas súplicas, beneficiando a cada um que nos veio ao pensamento, nós vamos agora sentir essa energia de amor, essa energia de cura sendo depositada sobre nós. Os benfeitores que agora se encontram ao nosso lado impõem suas mãos amorosas e essa energia de amor percorre todo o nosso ser, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Nós vamos sentindo a cura se manifestando, a cura do corpo, a cura da alma. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo físico, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. Aproveitemos este momento para louvar a Deus, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos em nosso próprio benefício. Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos protetores individuais, anjos guardiães das nossas vidas, agradecendo aos benfeitores que acorreram ao nosso chamado, aos amigos espirituais, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor,
Abençoe a nossa semana. Abençoa, Senhor, esse novo ano que se inicia. Conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Com gratidão, Senhor Jesus, por tudo nós te pedimos que permita que possamos novamente, no próximo domingo, nos reunirmos em teu nome, para participarmos deste banquete espiritual. E com gratidão a Deus, nosso Pai, nós vamos encerrando mais esse evangelho nos nossos lares, convidando a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, com muita gratidão, depois de tudo que recebemos, mandando um abraço para Marley, para Sueli, o quê? Aí a Sueli. Achei que era outra Sueli, mas eu acho que é a mesma Sueli. Então, amigos que estão aqui conosco, muita gratidão, abraço para todos vocês. Lembrando que amanhã, segunda-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos a nossa palestra semanal. Terça-feira, nós temos o estudo do Evangelho e toda terça-feira nós temos uma reunião de tratamento, que é a reunião de vibração e irradiação. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, nós passaremos agora o número do WhatsApp. Lembrando que o estudo do Evangelho, terça-feira, é ao vivo. A reunião de vibração é à distância, que é a reunião de tratamento. Então, anotem aí o número do WhatsApp para que a gente possa se despedir e nos encontrarmos amanhã com as bênçãos de Deus. Só um minutinho, por favor. Então, o DDD é o DDD 19 e o celular 994564473. 1999-456-4473. Um beijo para todos vocês, saúde e paz, até amanhã. E o Roberto se despede. Então, meus amigos e amigas, foi uma noite de algumas emoções, mas são os chamados desafios, né? Porque aqueles que recearem aprender, eles se acomodarão. Então, tudo para nós é aprendizado. Assim como essa semana, que inicia-se amanhã, mais uma semana de aprendizado, de realizações, de conquistas, porque também de compartilhamento de alegrias, né? Porque não falar delas? Porque falar de tristeza, se estamos vivos, se não morreremos, apesar de estarmos fragilizados, tristes, mentalmente, muitas vezes, incomodados, mas nós todos estamos no roteiro. E com o Evangelho no lar, nós fortalecemos certamente a nossa determinação, perseverando no bem. Uma ótima semana para todos e até o próximo domingo, se Deus assim o permitir. Nos despedindo agora dos amigos do Facebook. Até amanhã.